E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para a nossa aula de geografia de hoje. Nós vamos estudar a unidade 5, né? E sobre a América e os países emergentes, tá bom? O nosso percurso é o 17. Vamos estudar sobre o México, Argentina e Brasil, industrialização tardia e população. Esse conteúdo está no livro de vocês, páginas 158 a 163. Ok? Então, só para a gente ter uma ideia de localização, vamos ver aqui o globo terrestre com os 6 continentes. Vamos ver. Nós temos o continente americano, nós temos o continente africano, o europeu, o asiático, a Oceania e a Antártida, certo? Nós temos aí 6 continentes, como vocês podem ver. Aí, nesse continente verde, nós temos a América, que se divide em América do Norte, América do Sul e América Central, ok? Então, nós podemos ver mais detalhadamente aí que o Brasil está na América do Sul. Nós temos na América do Sul Brasil e nós temos a Argentina. E aqui na América Central nós temos o México. Só para ter uma ideia, a América Central vem aqui do México até esse outro país aqui, que é a Colômbia. Então, podemos dizer que nós somos países latino-americanos, porque a América Latina compreende essas duas Américas aqui, ó, a América Central e a América do Sul, que são os países onde se falam as línguas indo-europeias, que são o português, o francês e o espanhol, tá certo? Então, prosseguindo, nós temos aqui um vocabulário para a gente ver rapidinho antes de continuar. Por exemplo, nós temos a América Latina, como eu falei, é onde ficam os países que falam as línguas românicas, tá? No caso, são as línguas românicas, o espanhol, o português e o francês, que derivam lá dos romanos antigos. Nós temos os países emergentes, que são aqueles que apresentam alto potencial para desenvolvimento econômico. Eles não são desenvolvidos ainda e também não são mais considerados subdesenvolvidos. São países em desenvolvimento, tá certo? O PIB, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos em uma economia durante um certo período. Nesse caso, a gente sempre vê que é trabalhado de forma anual. Todos os bens e serviços produzidos durante um ano é contado no final para formar o PIB, saber como está a economia do lugar. E a América Andina, que é constituída pelos países da América do Sul, atravessados pela Cordilheira dos Andes. E também a América Central, que é a região entre o México e a Colômbia, como eu falei anteriormente. Aí está ilustrado com as bandeiras de seus respectivos países, a do Brasil, a da Argentina e a do México, certo? E tudo isso forma a América Latina. Então, podemos dizer assim, sobre Brasil e Argentina e México, que eles são países latino-americanos. E nesse conjunto de países latino-americanos que compreende essas duas Américas, como eu já falei, o México, a Argentina e o Brasil, eles formam um grupo à parte. Eles são chamados de países emergentes, esses 3 países, tá? Suas economias estão entre as maiores do continente americano, ao sul dos Estados Unidos. E eles apresentam 64% do Produto Interno Bruto, que é o PIB, tá? Supera a soma do PIB das economias dos países da América Central, como eu falei, que é esses outros países aqui, e da América Andina. A industrialização tardia
como assim a industrialização tardia? A industrialização veio tarde nesses 3 países. E o que impediu o desenvolvimento deles? Foi justamente isso, essa industrialização tardia, certo? A industrialização do México, da Argentina e do Brasil teve início na primeira metade do século XX. Comparando esses períodos com a industrialização da Inglaterra, da França, da Alemanha, da Bélgica, dos Estados Unidos, Japão e Rússia, que iniciaram suas industrializações lá no século XVIII e XIX, nós podemos dizer que a industrialização desses países da América Latina, do Brasil, Argentina e México, foi industrialização tardia, ocorreu com mais de um século de atraso. Estão vendo? Para vocês terem uma ideia, nessa imagem aí, vocês veem no século XIX a industrialização na Alemanha. E aqui, já no século XX, no Brasil, ainda estava iniciando com a industrialização bem fraquinha. E lá no século XIX, a todo vapor. Então, essa industrialização que aconteceu aí, houve uma crescente disputa entre esses países que eu falei anteriormente, que iniciaram a industrialização primeiro, Estados Unidos, União Soviética e outros países. Havia uma disputa muito grande entre eles, e para assegurar as áreas de influência, o que é que os Estados Unidos fez? E os países europeus fizeram? Eles instalaram suas empresas na América Latina, tá? Na Ásia e na África. São as chamadas empresas multinacionais ou transnacionais. E nós podemos dizer que eles se aproveitaram do baixo nível de desenvolvimento industrial de empresas de serviço nos países subdesenvolvidos, conjunto que o Brasil, o México e a Argentina estavam inseridos na época. Aí nós vemos aí, olha, nós conhecemos várias dessas empresas e utilizamos, né, vários desses serviços dessas empresas multinacionais. Por exemplo, a Samsung não é uma empresa nacional, o Facebook também não, e o Google, tem vários outros aí que vocês devem conhecer. As nacionais são essas aqui, olha, que vocês estão vendo na tela de vocês, como por exemplo a Vivo, o Banco do Brasil, a Skol, dentre outros que estão aqui, são empresas nacionais. Então, essas empresas nacionais, elas não são tão desenvolvidas quanto essas multinacionais do nosso país, porque elas foram implantadas mais antigamente e vieram com mais força no mercado. E a diversidade econômica, a inserção global, América Latina, esses países são da América Latina, mas eles trilharam caminhos econômicos diferentes. Como assim? O México, ele se aliou aos Estados Unidos e ao Canadá, criando o NAFTA, que é o Tratado de Livre Comércio da América do Norte. Já o Brasil e a Argentina, que se uniram, criaram o Mercosul, que se chama Mercado Comum do Sul. É a sigla de Mercado Comum do Sul. Brasil e a Argentina também diversificaram suas economias, né, seus comércios, mas continuaram juntos, enquanto o México ele continuou aliado somente aos Estados Unidos. Ele diversificou um pouco, mas continuou preso aos Estados Unidos. A população das cidades e as desigualdades sociais. Nós temos aí a tabela com os 5 países mais populosos da América, né? Então, nós temos aí quem? Em primeiro lugar, Estados Unidos, que fica lá na América do Norte, que é a América que a gente não está estudando. Mas daqui a gente está estudando quem são os países mais populosos. O Brasil, em primeiro lugar, né? Com 2.660.929 pessoas. Depois nós vemos o México em segundo lugar e nós temos a Argentina aí por último, a menos povoada aqui na lista. Então, Brasil em primeiro, em segundo, México, dos 3 que a gente está estudando, certo?
vamos ver um pouquinho sobre o México, a população do México. Do total da população do México, cerca de 75% ocupa o Planalto do México, principalmente na sua porção central. Aí vocês podem ver a setinha rosa apontando, né? Para lá, para o Planalto do México. E a cidade do México, que fica aqui embaixo, onde essa outra setinha está apontando, vivem mais de 21 milhões de habitantes, que é a cidade mais populosa do México, tá? E a maioria das pessoas vivem em habitações precárias, lidando com a poluição atmosférica e a violência, bem parecido com algumas cidades aqui do nosso país, né? Eles se identificam bastante. E já a Argentina, o território argentino é dividido em 5 regiões naturais: a Cordilheira dos Andes, aí em roxo, o Grande Chaco, ali em verde claro, a Mesopotâmia, em verde mais escuro, os Pampas, que fica bem aqui no meio, onde essa seta está apontando, e a Patagônia, que é esse aqui alaranjado. Então, o que é que acontece? Qual região dessas é mais povoada? É a região dos Pampas, tá? Cerca de 66% dos habitantes concentram-se aí. Principalmente em Buenos Aires, tá bom? Na região metropolitana de Buenos Aires, que fica bem por aí, na região dos Pampas. Vivem 16 milhões de habitantes aí em Buenos Aires. Pronto, agora que vocês aprenderam um pouquinho sobre esses países da América, vocês vão resolver uma atividade avaliativa para a nota mensal. Pesquisem, após ver esse vídeo, podem pesquisar nesses slides que eu vou deixar no grupo para facilitar para vocês. Por hoje é só.